Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Quarta-feira, mais um dia da leitura orante da Palavra de Deus. E como sempre tenho falado, temos a oportunidade de fazer leitura da Palavra de Deus e seguir com os ensinamentos, que nos foi deixado pelos apóstolos e por aquele que dá continuidade ao trabalho, à missão, à evangelização dos apóstolos, que é o nosso pastor da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão. Bom dia, Dom Gregório. Bom dia, Rogério. Bom dia para você, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma graça, realmente é empolgante poder estar com você todas as manhãs, pregando a palavra de Deus, através dessa leitura orante que nós estamos fazendo. Então, mais uma vez, licença para ingressar em sua casa, licença para ingressar no seio da sua família, licença para ingressar no seu coração com essa palavra, E o que nós desejamos é que essa palavra, que às vezes é leve, assim como um algodão doce, digamos assim, e de vez em quando é forte, para que a gente tenha a substância. Naturalmente, o Senhor deseja que tenhamos o conhecimento profundo sobre a sua vontade, e a vontade de Deus, que é maravilhosa, ela é leve, porém, seguir aos mandamentos do Senhor, seguir aos desejos, aos desígnios daquele que está no céu, nem sempre é fácil. Nós sabemos disso. Por quê? Porque somos débeis, somos fracos, temos algumas debilidades ao longo da nossa vida, porém, aquele que resgata toda a nossa existência nos torna capazes também, pela sua graça, de ir adiante, e a gente vai se libertando ao longo do caminho, e a gente vai aprendendo a amar cada vez mais esse Senhor. Para poder conhecer a sua vontade, e para poder interpretar melhor o Senhor, nós desejamos que o Espírito Santo venha sobre nós, como nós pedimos todas as manhãs, através da oração. E ao mesmo tempo nós desejamos que a compreensão dessa palavra nos faça quebrar os mitos sobre a palavra de Deus, sobre a Escritura, para que mais facilmente a gente consiga entender e seguir o Senhor. Os textos da lei daqui a pouco são textos muito difíceis, porque falam de uma ideia de sociedade da época de São Paulo. Mas nós temos que bem entender, não pegar apenas uma frase, mas pegar o grande conjunto. É o que nós faremos agora quando São Paulo vai falar sobre as mulheres e os homens, sobre as esposas e os esposos, sobre os filhos e as filhas. Então, é bem interessante o ensinamento de São Paulo. E ao contrário do que as pessoas fazem, porque fazem e ficam apenas a gente entendendo o grande conjunto, nós da grande mensagem, Então é o que nós desejamos aqui nesse momento. Muito obrigado a todos vocês que já estão entrando aí para participar conosco desse momento. Eu peço que você pegue a sua Bíblia, Palavra de Deus, Pode ser qualquer tradução. Vamos agora para o final do capítulo 3 do Evangelho, da Carta aos Colossenses, escrita por São Paulo aos irmãos de Colossos. Apenas fazendo uma revisãozinha para que a gente não esqueça, A Carta aos Colossenses foi escrita para uma comunidade ali, hoje está dentro do país chamado Turquia, Naturalmente não é nem Ankara, nem Istambul, mas é um pouquinho mais distante ali, Ali tem uma comunidadezinha que é a antiga Colossos. Colossos, já disse a palavra Colossos, significa maravilhoso, grandiosidade, esplendor, Então tinha o Colossos de Rhodes, ou seja, o esplendor de Rhodes, que era uma imagem imensa, como é que chama? Esqueci agora, do deus lá da Grécia, Esqueci de Zeus, Então era um negócio assim, imenso, uma estátua imensa, dizem que até toda banhada de ouro, Pintada de ouro. Tem também o Colossos de Nero, Nero mandou fazer uma estátua imensa, Lá ele já era imenso por natureza, então mandou fazer uma imagem lá chamada imagem colossal, Então vem de Colossos. Então, aquela cidade é cidade maravilhosa. Aliás, eu conheço uma outra cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, Então, se pudesse dar um nome ao Rio de Janeiro, seria Colossos de Janeiro, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Então, só para que a gente tenha uma ideia do nome, Colossos, Colossenses. Então, São Paulo escreve para essa cidade. Ele nunca tinha ido lá, mas ele conheceu irmãos convertidos, como Epáfras, que era de lá. Então ele resolveu escrever uma carta porque o Epáfras, o Epafrás, como a gente costuma dizer no original, esse homem, ele
ele falava sobre como aquela comunidade estava crescendo, né? A comunidade tinha algumas dúvidas e ele disse, olha, Paulo, dá para escrever alguma coisa sobre essas questões morais, essas questões do dia a dia, porque eu preciso orientar a minha comunidade, mas com uma carta sua vai ficar mais fácil eu orientar os irmãos. Então foi isso que ele falou. E qual o resultado disso? Né? Naturalmente, São Paulo escreveu uma carta dando as orientações. Lembro a vocês que essa carta é lá mais ou menos do ano 60 da nossa era. Do ano 60 significa dizer que essa carta tem 1940 anos, né? Então, estamos ali mais ou menos 30 anos, né, depois da ascensão de Jesus ao céu. Então temos que lembrar também disso, né? Então a comunidade já estava bem, a palavra de Deus já estava se difundindo. Veja que já está chegando não apenas à região da Grécia, mas está subindo, já está chegando ali, né, ao meio tempo entre Ásia e Europa, porque a Turquia, a metade ficava na Europa, né, até hoje fica na Europa, e metade fica na Ásia. Então, para essa região, o cristianismo está se difundindo e São Paulo não perde a oportunidade de escrever uma carta para esses irmãos lá de Colossos. E sobre, como eu falei, os mais diversos temas. É bom também que nós não nos esqueçamos que o apóstolo escreve essa carta em que momento? Ele estava assim numa viagem maravilhosa, né? Num cruzeiro, né? Pelos mares, pelos 7 mares, né? Onde é que ele estava? Preso. Estava preso em que lugar? Roma. Em Roma, justamente, Rogério, muito obrigado. Então estava preso em Roma, né? E o apóstolo, no meio da prisão, no meio do sofrimento, depois de apanhar tanto, preocupado também com o julgamento. Imagina uma pessoa presa, sabendo que o rei, né, lá, né, o imperador de Roma era um tirano. Então qual o resultado? Ele estava com o coração dilacerado, porque ele sabia o que podia acontecer, mas estava preocupado com os irmãos. E essa carta chega à mão dos irmãos. É só maravilha, não é? Que testemunho desse homem que em meio aos sofrimentos dá um grande salto, né? Então é o profetismo que nós temos que exercer nos momentos de dificuldade. Nem sempre é fácil entender os profetas, nem sempre é fácil entender os apóstolos, nem sempre é fácil entender o ensinamento que sai da palavra de Deus pela boca daqueles que têm a coragem de ir adiante. Porém, Deus se manifesta através dos que são sensíveis, mas também dos que são valentes. Então é essa graça que nós temos ao estudarmos a carta aos Colossenses. E vamos lá, né? Vamos adiante, porque nós precisamos pedir a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Então vamos lá, pegue sua Bíblia, capítulo 3º, né? Finalzinho do capítulo 3º, que vai falar sobre os preceitos particulares da moral doméstica, né? Da vida de família. Vamos lá, atenção. A partir do versículo 18, capítulo 3º, versículo 18. Vós, mulheres, submetei-vos aos maridos como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não as tratais com mau humor. Filhos, obedecei aos vossos pais em tudo, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis aos vossos filhos, para que eles não se desanimem. Servos, obedecei em tudo aos senhores desta vida, não quando vigiados, para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, no temor do Senhor. Em tudo que fizestes, ponde a vossa alma, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus herdeiros. É Cristo o Senhor a quem servis. Quem faz injustiça, receberá de volta a injustiça, e nisso não há acepção de pessoas. Perfeito. Então vamos lá, né? Veja a beleza e a graça do texto que nós estamos. Em primeiro lugar, vós mulheres submetei-vos aos maridos como convém no Senhor. Primeiro ponto que o apóstolo vai dizer aqui. É bom que nós tenhamos a boa compreensão sobre esse texto. São Paulo, ele está recapitulando a história do povo de Israel dentro de uma cultura específica. Não esqueçam, nós não podemos esquecer, que desde lá o livro do Gênesis, as mulheres eram vistas como mulheres submetidas aos homens.
Agora, submetidas por quê? Porque elas são inferiores. Não podemos nos esquecer que Deus, quando criou o homem e a mulher, né, naquele texto poético que é o livro do Gênesis, tirou a mulher do meio, já falei para vocês, tirou aqui do meio, porque se ele tirasse da cabeça, ela seria superior. Se tirasse dos pés, ela seria inferior. Tirou do meio para mostrar que o homem é igual em dignidade à mulher, é igual em dignidade ao homem. Ambos têm uma alma, não é? Que é chamada eviterna, né? Para sempre ao lado de Deus, é esse nosso desejo, estar com Deus, e, portanto, os dois devem caminhar juntos. Então, esse é um ponto fundamental. O castigo que caiu sobre Adão, caiu sobre Eva, e vice-versa. Outro ponto que nós não podemos nos esquecer. Mas, como naquela sociedade, né, de um mundo que estava se desenvolvendo lá desde o início, e depois, ainda na época de Jesus, as pessoas achavam que era fundamental multiplicar o número de filhos, as mulheres se tornavam sempre muito frágeis. Qual o motivo? Primeiro, porque as mulheres geravam, e geravam bastante, né? Nós não podemos esquecer que na época de Jesus, cerca de 30% a 35% das mulheres morriam de parto. De cada 10 parturientes, 7,5, digamos assim, às vezes 4 ou 3 morriam no parto, certo? De cada 10. Imagina o que é isso. De cada 100 mulheres, 30 morriam de parto. Então, era uma situação muito difícil, porque se a criança estivesse ali atravessada, não existia cirurgia, cesárea, esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa é essa. Depois, as mulheres, não havia nenhum tipo de controle, nem natural, de natalidade, né? Métodos bíblicos, aqueles que são aceitos pela igreja, né? Então, qual o resultado disso? As mulheres ficavam grávidas o tempo todo. Então, as mulheres, elas pariam demais, vamos utilizar essa palavra. Depois também nós não podemos esquecer que para o marido, o exemplo maior de virilidade, né? E o homem que podia se tornar rico era através dos filhos. Se tivesse 10 filhas, ele ia entregar as filhas em casamento e ia receber o dote por essas 10 filhas. Se por acaso fosse homens, maravilha, porque esses homens iam trabalhar no campo com ele, 10 braços de homens, imagine, né? O campo seria cada vez maior. Então essa era a mentalidade. Cabia, portanto, a mulher, para ser feliz, ela devia ter no mínimo ali 7, 8 filhos, o que era normal para aquele período, né? Algumas mulheres chegavam até 17 filhos, se alguns eram gêmeos. Então era normal naquele período. Nós não podemos esquecer que a média de filhos por família da época de Jesus era de quanto? 8 filhos por família. A média. Imagina o que é isso. Então, qual o resultado, né, disso daí? As mulheres ficavam grávidas o tempo todo. E havia um grande perigo. Como aquela sociedade vivia em guerra, é bom que nós não nos esqueçamos que o povo de Israel, lá onde Jesus viveu, foi invadido pela Babilônia, foi invadido pelo Egito, foi invadido pela Síria, foi invadido pelos hititas. Olha, é tanta gente que invadiu ali Israel, e o que era o máximo para um soldado não era só apenas lutar com o outro cara lá, com a espada, assim por diante. O máximo, né, do soldado era utilizar a espada masculina, né? Isso estou falando aqui de uma linguagem contemporânea, não, né? Mas era ferir o outro povo, deixando, né, numa mulher o seu sangue. Então, o estupro era muito comum naquele período, né? Estuprar hoje em dia é crime, assim por diante, não é? Imagine naquele período. Então, qual o resultado disso, né? Naquele período, os homens se sentiam o máximo quando faziam isso no caso de guerra. Era direito de levar as riquezas do outro país, era direito de escravizar as pessoas, e era direito que eles, como prêmio da sua masculinidade, porque matou os homens, eles deviam violentar as mulheres. É terrível, mas era assim, ok? Então, era a mentalidade daquele período, a maldade daquele período. Que depois, né, a Escritura, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento vai dizer é crime, não pode. Graças a Deus está muito claro. Mas vamos lá, continuando o nosso raciocínio para que a gente não perca, né, essa mentalidade. Então, as mulheres que ficavam sempre grávidas, mulheres que podiam ser violentadas, elas precisavam o quê? Elas precisavam ser protegidas,
pelos seus maridos. Então essa era a mentalidade. Não é hoje que as mulheres trabalham, boa parte de vocês são profissionais, trabalham, né? Saem, chegam, né? Médicas, advogadas, como chama? Diaristas, não é? Donas de casa, professoras. Então nós temos as mais diferentes estilos de mulheres que hoje trabalham, né? Há mais ou menos uns 4 meses atrás, né? Eu estava dirigindo aqui na BR-040, né? Descendo aqui a BR-140, né? Com uma carreta imensa, até comentava isso ontem com o Rogério, uma carreta imensa, né? Com uma turbina, um negócio exagerado, indo em direção a Juiz de Fora, né? A Minas Gerais, né? Então, aquele negócio imenso, assim por diante, quase a 10 km por hora, né? Um carro batedor na frente, um carro batedor atrás e motos no lado, devia ser um negócio tão caro que tinha isso tudo, essa estrutura toda, né? E aquele carro imenso subindo assim, bem devagarzinho, eu disse, meu Deus do céu, que paciência, né? Quando eu olho para cima, passando para olhar um pouco a cabine, né? Assim, quando eu olho por curiosidade, quem estava lá dirigindo? Adivinhe, uma mulher. Então veja como as mulheres encontraram seu lugar na sociedade. Trabalhos que eram de homens, né, por causa da força, daqueles volantes antigamente muito grandes, hoje em dia, um caminhão imenso, como o caso de um avião, né? Então, com tranquilidade, qualquer pessoa consegue dirigir. E as mulheres encontraram o seu lugar, estava lá, né? Então, uma moça, devia ter mais ou menos uns 35 para 40 anos, dirigindo aquilo na maior tranquilidade, dominando aquela máquina imensa. Então, hoje em dia as mulheres encontraram um lugar na sociedade, mas no passado não. As mulheres não podiam estudar, as mulheres eram submetidas aos seus maridos. Então o apóstolo Paulo fala da cultura de uma época que nós temos que entender. Agora, ele dá um salto muito maior, porque a gente não pode esquecer que a natureza deu às mulheres uma coisa que os homens não têm, que é a graça de procriar, compreende? Então, o homem dá para a mulher uma semente e a mulher entrega para o homem a terra, né? A semente sem terra, ela não consegue prosperar, não é? A terra sem a semente também vai ser infrutífera, mas se as coisas se unem em igual dignidade, nasce pelo seio, pelo ventre feminino, a pessoa humana. Apenas fazendo uma recapitulação daquilo que antropologicamente sabemos sobre a cultura antiga. Então o que é que o apóstolo faz? Quando ele diz, e vós mulheres, submetei-vos aos maridos como convém ao Senhor, não é? Por quê? Porque ele está falando de uma mentalidade da sua época, que as mulheres precisavam obedecer aos maridos. Em que sentido? Porque elas ficavam sempre grávidas, elas podiam ser violentadas e elas precisavam ser protegidas. Então, ouça o que o seu marido diz, tenha cuidado com isso, não queira ultrapassar as barreiras porque você pode se prejudicar. Era essa a mentalidade daquela época. Esse submeter não é ser escrava do marido, porque nós sabemos que dentro da sociedade de Israel, as mulheres tinham opinião como as mulheres hoje têm. Elas diziam, elas comandavam a casa. É bom lembrar que essa casa cheia de meninos e meninas era comandada por quem? Pela mulher. Então ela era a mulher que formava os seus filhos, o que é uma graça muito grande, porque o marido ia para o roçado, ia para pegar na enxada, né? Trazer a comida para casa. Então, o primeiro ponto é esse, que a gente precisa compreender a sociedade para não dizer bobagem de que São Paulo é preconceituoso. Tem muita gente que diz, inclusive muitas feministas, São Paulo é um preconceituoso. Não, São Paulo não é preconceituoso, minha filha, né? Não posso dizer isso que eu vou dizer, né? Não é que São Paulo seja preconceituoso, né? É que você é ignorante, compreende? Você não estudou o que devia estudar, está falando aquilo que não sabe, né? Não diz o que sabe, não sabe o que diz. Então, o problema não está em São Paulo, o problema está na sua falta de cultura. Venha participar das nossas lives que você deixa de ser ignorante, digamos assim, esse povo que fala sem saber do que está falando. Esse é o primeiro ponto, ok? Vamos adiante. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com mau humor. Olha só que beleza! Então veja que São Paulo, aqui ele dá um grande salto. Aquela que vai tentar servir da melhor maneira possível é aquela que deve ser tratada, né, com carinho. Amai as vossas mulheres. Nós não podemos esquecer que naquele período as mulheres eram vistas como seres apenas para o prazer e para o trabalho. Apenas isso. Qual o resultado agora? Amai as vossas mulheres.
né? Ele não está dizendo aqui, coloque as mulheres sobre o seu jugo, coloque as mulheres aqui debaixo dos seus pés. Não, ele não diz isso, ele diz, amai as vossas mulheres. Né? Você ama a sua esposa? Pois é o que São Paulo está dizendo aqui. E depois ele vai adiante, e não as trateis com mau humor. Disse aquilo para os homens do passado, porque aqueles homens não tinham a cultura refinada que nós temos hoje, não é? E a pergunta que eu faço para você, maridão que está aí ao seu lado, talvez o seu marido, não é? Aqueles que forem casados, seu marido, não é? É paciente com você, lhe trata com bom humor, é engraçado, e você aceita o bom humor, não é? Célia, Rogério trata você com bom humor, espero que você trate Célia com bom humor. Pelo amor de Deus, ele está dizendo que sim. Célia, olha lá, viu? Então... Muita paciência. É mesmo, né? Então, o apóstolo vai nos falar sobre isso, vai falar sobre a forma como o homem deve tratar a mulher. Então, como é que ele diz que o homem vai tratar a mulher? Com amor, veja só, com amor, e não a trate com mau humor, ou seja, trate com bom humor. Então, isso é fundamental, a gente tem que conhecer. Então, pegam apenas a primeira frase de São Paulo e esquecem da segunda, né? Então, primeira coisa. Segunda coisa, filhos, obedecei aos vossos pais em tudo, pois isso é agradável ao Senhor. Porque lá no passado, a gente não pode esquecer que tinha pré-adolescente, adolescente, o cara queria sair logo de casa, né? Naquele período os homens se casavam com 17, mas com 15 já achava que devia casar, e era aquele negócio todo, eu quero sair de casa. Então, o que é que São Paulo vai dizer? Para que as coisas fiquem tranquilos dentro de uma residência, filhos, obedecer aos vossos pais em tudo, porque isso é agradável ao Senhor. Então eu aconselho aqueles jovens e aquelas crianças que estão se convertendo ao cristianismo. Então, obedeça ao papai e à mamãe, não devia ser assim, né? Todas as vezes que eu não obedeci a meu pai e minha mãe, Gregório, eu entrei pelo cano, tá certo? Então, vale a pena entender isso, né? Depois, pais, olha essa palavra do apóstolo Paulo, pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não se desanimem. Nós já vimos isso no capítulo 5 da carta aos Efésios, é a mesma coisa, né? Lá no capítulo 5 que nós já comentamos, da carta aos Efésios, é exatamente a mesma coisa. Eu estou repetindo apenas porque eu quero que vocês tenham conhecimento, né? E talvez alguém chegou novo aí e não me ouviu fazer esse comentário. Então, primeira coisa é essa. Então, pede que os pais não desanimem os filhos. Ah, você é um burro. Ah, você não serve para nada. Ah, você é um preguiçoso. Ah, meu Deus do céu, né? Parece que você tem cola nas costas que não sai dessa cama. Ou seja, não desanime o seu filho. Mas diga, filho, vamos ver, conversa, né? Às vezes nós somos causa de desânimo para o outro. Então, o apóstolo está dizendo o seguinte, não desanimem os seus filhos, não digam a palavra ruim para não irritar e desanimar os filhos. E quantas vezes os pais parecem que são mais crianças do que os filhos, fazem tudo para irritar o filho, dizendo alguma coisa que irrita. Não é proibindo aquilo que deve ser proibido, mas nós devemos animar o outro. É pai e mãe, na verdade, né? Animar o outro. Então, essa graça que o apóstolo ensinou. Agora me diga, o apóstolo está errado? Com toda a franqueza, não está, né? Então, porque às vezes a gente desanima o outro. Então, o primeiro ponto é esse. E vamos... Oi. É interessante, né, essa orientação, né, ensinamento de São Paulo, porque a gente tem que compreender que num relacionamento a dois, numa família, a gente tem diversos problemas e são causados, às vezes, os problemas por diversas situações, questão econômica, saúde, problema com o filho, na educação, na formação, problema até cultural entre marido e mulher, que às vezes acaba tendo divergência, mas como São Paulo diz aqui, eu acho que é fundamental, né? Maridos, amai as vossas mulheres e não as tratais com mau humor. Eu acho que quando o pai e a mãe, quando o homem e a mulher se amam de verdade e tem a união delas, o centro é Jesus Cristo, é o amor de Deus, eu acho que, eu acredito muito nisso, porque eu vivo isso, tudo é superado quando você realmente ama o outro e quer para o outro a felicidade. Porque momentos difíceis no casamento, aí falo porque lá se vão 25 anos de casado, a gente vai ter ao longo da vida até quando a morte nos separar. Mas tudo é superado em nome do amor, do respeito,
do carinho, às vezes, como o senhor falou, como o senhor acabou de falar, com relação aos filhos, às vezes um gesto, basta um gesto para você mudar toda uma relação ali. Às vezes saber parar e só escutar e não, de repente, num momento de discussão, você, em vez de ouvido, tudo isso é sinal de respeito ao outro, tanto do homem para com a mulher, quanto da mulher para o homem. Eu, por exemplo, posso dar um testemunho aqui, como o senhor falou, né, que às vezes que o senhor não escutou o conselho dos pais, o senhor se deu mal. Quantas vezes eu errei por não levar em conta aquilo que a Célia falava para mim. Às vezes, às vezes mesmo ela na crítica, mas ela estava me orientando a tomar cuidado com aquelas decisões que eu ia tomar. E quando eu não levei isso em conta, eu me dei mal. Quando eu levei, observei e fui cauteloso a partir daquilo que ela falou, na maioria das vezes eu sempre acertei e sempre continuei caminhando. Então é sempre bom. Eu acho que esse ensinamento de São Paulo que a gente encontra em outras cartas, né, que ele fala, é fundamental para o relacionamento matrimonial do homem e da mulher e na formação do filho, né, da educação dos filhos. Pois olha aí, minha gente, falou o casadão, falou o maridão, olha aí, né? Uma coisa está falando da cultura, da antropologia, outra coisa é a prática, a experiência. E cada pessoa tem experiência de vida familiar, não é? Então é bonito esse testemunho de Rogério, porque fala justamente dessa experiência concreta, né? Não é fácil a vida familiar para ninguém, né? Vida familiar é maravilhosa, sabe onde? Em novela. Novela é uma maravilha, compreende? Todo mundo diz o tempo todo para o outro, eu te amo, sem vergonha alguma de dizer isso. O tempo todo mundo fica se beijando, né? Novela é maravilhoso, porque quase ninguém trabalha, né? São 18 horas ali sem trabalhar, né? As pessoas trabalham só resolvendo conflito com as outras pessoas, né? Então, olha, novela é uma maravilha. Depois, todo mundo briga, né? Aquela pessoa que é ruim acaba se enforcando, pulando de um prédio, recebendo um tiro na cabeça, ou então o caminhão passa por cima, né? E todo mundo acaba alegre e feliz no final. É lindo e maravilhoso, né, novela, né? Agora, a vida real é outra coisa. E o pior de tudo é que as pessoas confundem novela com vida real, né? Eu sempre lembro de um fato bem interessante, não é? Desculpe dizer assim para vocês, não estou falar do que a palavra de Deus nos ensina. Eu lembro que nós temos uma atriz muito famosa, brasileira, né? Uma mulher linda, maravilhosa, põe maravilhas, né, da vida dessa atriz, né? Então, estampa nota 10, manequim, milionária certamente, porque do primeiro escalão da televisão mais importante, aquelas coisas todas assim. Bom, resultado, essa mulher, né, foi traída pelo marido, né? Você vê de coisa impressionante, né? Foi traída pelo marido, que também é um garotão, bonitão, etc. E qual o resultado disso? Ela o largou, né? Por quê? Porque ele andou dando uns beijos em uma outra atriz. Uns beijinhos, né? Vou minimizar assim, apenas a título de mostrar a situação, né? E ela não aceitou que ele tivesse dado, não em cena, mas depois ali, o que os jovens costumam dizer, uns amassos, né? Lá na outra atriz. Bom, qual o resultado disso? Ela se separou dele. Aí, um repórter, porque sabe que repórter, né, pessoal, não é brincadeira, olha aqui, ó, já trabalha aqui com comunicação, a mesma coisa, né? Então, com jornalismo. Então, o repórter perguntou, mas veja só, o seu esposo, né, quis dar uma, sei lá, o cara deu o seu esposo beijou lá aquela mesma moça que ele beijava em cena, né? E você beija também outros homens, assim por diante. E as novelas que você tem, as pessoas traem umas às outras, assim por diante, né? Ele fez uma série de perguntas desse tipo assim, instigando a atriz, né? Aí ela deu uma resposta que foi maravilhosa, né? Ela, como atriz, disse, novela é novela, vida real é uma outra coisa. Ou seja, aquilo que proclamam como maravilhoso, que você separa da cá, casa com de lá, depois a sua filha acaba namorando com o seu ex-namorado, né? E no final das contas ele larga a sua filha para se casar com o seu ex-marido. Né? Porque o negócio aqui tem que ser complicado, né? Essa novela é um negócio complicado. E no final tá todo mundo rindo, maravilhoso. Isso é novela, isso é folhetim. Isso é escrito. Vida real é outra coisa
e ela mostrou isso perfeitamente. É o que São Paulo está falando aqui. Desculpe por me prolongar, mas a gente tem que falar sobre a realidade. É ou não é? Não, Oi. é só comentar em cima do que nós estamos falando agora. A Tânia Carino, ela diz assim: agradeço a Deus todos os dias a vida do meu marido. Exemplo de pai, avô e marido, amigo. 32 anos de casados, onde Deus nos confiou. 3 filhos e 3 netos abençoados. Olha que beleza, Tânia, né? Mas Isso. também, Tânia, você aí cozinhando como você cozinha, você segura qualquer marido, né? Isso é brincadeira, viu, Tânia? É só para adoçar a nossa boca com o seu talento de cozinheira, tá certo? É uma brincadeira, vamos lá. O Malcolm, eu vou assinar embaixo o que ele está dizendo aqui, certo. Tá? Concordo, Malcolm, contigo. Ele diz assim: aqui em casa é sim, sim, não, não. Sim, senhora, não, senhora. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse é o Malco da Sandra, né? É outro que eu digo o seguinte: você disse sim, não, não, porque como ela cozinha do jeito que ela cozinha, você fica caladinho, só sim, sim, já esperando o almoço e o jantar. Eu conheço você muito bem, Malco, né? Muito obrigado pelo seu testemunho, pela sua alegria, né? A Cláudia Siqueira diz assim: todos os maridos tinham que ler esse versículo. Aí ela bota uma risada aqui. É bonito, eu vejo como a palavra de Deus nos anima, né? Frente à realidade. Sobre o assunto foram esses comentários. Certo. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos continuar, porque temos muita coisa para aprender. Olha só que o apóstolo vai dizer: servos, obedecei em tudo aos senhores nesta vida, não quando vigiados para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração no temor do Senhor. Isso por quê? Porque São Paulo estava numa sociedade que tinha escravos. A gente não pode esquecer disso. Isso era normal naquele período. É bom lembrar que o apóstolo não tinha escravo. É bom lembrar que o apóstolo pede, inclusive, a um amigo seu, e depois vamos estudar a carta, uma das cartas aqui, não é, que São Paulo escreve, pedindo pela libertação muito jeitinho, né, daquele irmão que se converteu pela fé, porque o patrão havia se convertido ao cristianismo. E agora era o Onésimo, né, o escravo que havia se convertido. Então, qual o resultado? Pedindo, né, que Filemon, né, que é o nome desse homem, que ele propriamente visse como irmão, e você não vai querer escravizar o seu irmão, né? Então é bonito como o cristianismo dá abertura para um grande passo. Depois, como ele não podia mudar isso da sociedade, ele está fazendo comentários. Então ele vai dizer: servos, está aqui no final do capítulo 3º, obedecer aos seus senhores, como convém obedecer àquele que está no céu, não para agradar as pessoas, né? Mas para que você não irrite aquele que é seu senhor, para que não sofra as consequências em sua vida. Hoje ele diria isso aos funcionários em relação aos patrões, né? E, finalmente, não apenas na frente, como pessoas falsas, né? Que fazem assim para o seu patrão, para o seu senhor, mas por trás está tentando massacrar a pessoa. Então, ele pede essa honestidade de costume em qualquer situação, porque escravos ou livres, nós precisamos manifestar a vida cristã na qual nós acreditamos no projeto daquele que é o único Senhor. Então, essa é a beleza daquilo que a gente encontra aqui na palavra de Deus, não é? Em tudo que fizerdes, ponde a vossa alma. Isso é fundamental. Olha só, ouçam o que o apóstolo Paulo nos diz. Eu estou falando para vocês, estou falando para o meu coração, né? Em tudo que fizerdes, ponde a vossa alma, como para o Senhor e não para os homens. Então, vai cozinhar, põe a sua alma. Vai fazer uma live, como estamos fazendo, põe a sua alma. Vai celebrar, põe a sua alma. Vai varrer a casa, põe a sua alma. Vai lavar o banheiro, põe a sua alma. Né? Vai tratar alguém, né, bem, põe a sua alma. Não é? Se está com seu esposo, seja lá que situação for, põe a sua alma. Né? Se vai à igreja, que sua alma esteja lá, não apenas o seu corpo. Se vai para uma festa, põe a sua alma. Ou seja, nós precisamos estar não apenas de corpo, mas de alma. Ou seja, animados, com coragem. Nesse momento, o que é que o apóstolo nos diz? Tenha ânimo, coragem, vamos adiante. Não podemos ter medo. Tudo e todos ao nosso lado nos faz ter medo, mas nós temos que ter coragem. Somos ou não somos profetas do Senhor? Temos ou não temos a coragem de avançar? Lemos a realidade,
sabemos o quão difícil ela é, mas temos que buscar um caminho novo. Não foi fácil para o apóstolo Paulo, não. Não foi fácil para Jesus Cristo, não. Não foi fácil para os apóstolos, para os santos, para ninguém. Não foi fácil para a sua bisavó, tenha certeza, nem para o seu bisavô, se você os conhece, não é? Porém, né, a gente tem que ter coragem. Eles tiveram, nós também precisamos ter. Ou a gente avança, ou a gente dá o passo seguro, apesar do temor que nós temos no coração, ou vamos ficar parados. Então é isso que ele está dizendo, põe a vossa alma naquilo que você está fazendo. Então isso é fundamental, né? Eu sempre digo, brinco assim com as pessoas, né? Uma das coisas mais horríveis que eu acho é quando eu vou apertar a mão de alguém e alguém me dá a mão que fica com aquele negócio, aquela mão molenga, compreende? Então você dá a mão para a pessoa, você parece que a pessoa está... A mão parece que é uma mão de plástico, sei lá, não é? Aquela coisa assim, molenga assim. Tá desmontando. Desmontando a mão, aperta a mão do outro. O que é isso, compreende? Eu sempre digo isso, não aperta a mão. Não para machucar o outro, mas aperta a mão, né? Parece que você não quer apertar a mão da pessoa, né? Abraço a gente dá no outro de lado, porque a gente tem vergonha de colocar na frente, não é? É como se de repente, se eu abraçasse um homem de frente, eu perdi a minha masculinidade. Então, quem tem dúvida, não é que vai perder a masculinidade porque abraçou uma pessoa de frente, é porque, não precisa dizer, né? Então, ou seja, né? Bobagem, né? Fica escandalizado porque algumas coisas. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, eu já falei para vocês, né? Perguntam a pessoa, né? Você quer Coca-Cola ou você quer Guaraná? Tanto faz, né? Aí você pega ali, entrega, ok. Mas vai chegar um momento que alguém vai dizer o seguinte: você quer um beijo no rosto ou um tiro na testa? Tanto faz, ok. Você vai deixar a sua vida ser decidida por alguém? Não dá para ser assim. É ou não é? Então é preciso que a gente coloque alma naquilo que a gente faz, né? É terrível a gente pensar com uma pessoa que você olha para a cara da pessoa, claro que ela pode estar passando por um problema, né? E tem pessoas que são muito calmas, graças a Deus, porque nem todo mundo pode ser como eu, assim, agitado demais. E o mundo, né, ele está dizendo que é ele mesmo, né? Ele calmo e agitado, né? Então tudo bem, né? E ele tem toda a razão. As pessoas são diferentes, mas é diferente uma pessoa calma de uma pessoa lerda, né? É diferente uma pessoa calma de uma pessoa que sei lá, parada, né? Eu não estou falando de uma pessoa que está com uma depressão ou alguma coisa assim que pode acontecer, certo? Ok? Todos nós passamos por momentos bons e ruins. Mas estou falando de outra coisa que você sabe. Uma pessoa que parece que não tem ânimo na vida, tem que tomar um remedinho para poder ter ânimo, né? Tem que ir ao médico para saber se não está acontecendo alguma coisa. Na época, antigamente, quando eu era criança, dizia, o problema dele é verme, né? Dizia assim que a pessoa que tinha verme estava muito parada, né? Então, tomava um remedinho lá, melhorava, a criança melhorava. Então, a gente tem que pensar naquilo que a gente deve ser. Uma vez, eu fui visitar a casa de uma senhora lá em Salvador há muito tempo, né? E essa senhora, ela colecionava objetos de arte, mas a casa era cheia de objetos pequenos. É um negócio de louco, compreende? Mas tudo muito organizado e tudo muito bonito, né? Mas ela tinha trazido dos mais diferentes lugares do mundo. Aí uma vez fui lá visitar, e na verdade foi dar a bênção numa capelazinha que ela fez lá na casa, né? Que era um apartamento. E eu perguntei à funcionária dela, né? Como é que você dá conta de fazer tudo isso? E ela me disse uma resposta que eu nunca me esqueci. Ela disse: eu nunca me dirijo a um objeto com medo. Eu coloco minha mão porque eu já sei onde ele está e eu tiro sem medo. Porque se eu for assim, eu vou tremer e vou bater no objeto do lado e vou quebrar. E eu perguntei àquela senhora, né? Que já faleceu, né? Eu vou até dizer o nome dela, que alguns conhecem aí, Dona Maria José Oliveira, né? Então, essa senhora, que eu chamava Maria José de Jerusalém, que ela foi a Israel, sei lá, umas 50 vezes, é um negócio impressionante, né? Se não mais. Então, ela era apaixonada por Israel. Então, essa senhora, aí eu perguntei, olhei assim, e quantos objetos ela já quebrou? Aquela brincadeira que a gente faz, né? E ela disse, nenhum. Ou seja, trabalhava há tantos anos, numa casa cheia de objetos, nunca quebrou nada. Por quê? Porque ela ia com a alma, com segurança. Ela sabia o que ela ia fazer. Então, é exatamente isso que nós precisamos, aquilo que o apóstolo nos ensina. Não é maravilhoso esse ensinamento do apóstolo, né? Então, Então, Gregório, só voltando aqui, né, quando ele fala do servo e essa questão de fazer com alma, né? Eu acho que ele está se tornando, falando para os servos que eram escravos, né? Mas eu acho que vale muito hoje para os nossos dias para a relação patrão e empregado, né? Sim, sim.
Muitas vezes as pessoas são contratadas, são empregados, como eu sou, como várias outras pessoas são. A gente tem o costume de relaxar no serviço, por causa de questões de não concordar com o patrão, por várias questões. Mas eu sempre aprendi com meu pai que eu devo fazer o melhor no meu trabalho, porque se o patrão resolver mandar embora, ele vai mandar embora porque ele quer, não porque eu dei motivo, não porque eu fiz algo de errado, mas sim porque ele quer, ou por uma necessidade, um problema como esse da pandemia, que a gente sabe que muitos estão perdendo emprego. Então eu acho que hoje, né, como a maioria da sociedade, nós somos trabalhadores, ou gerente, ou encarregado, ou patrão, nós devemos colocar a nossa alma no serviço que nós realizamos dentro das empresas, para mostrar a nossa capacidade, o nosso valor, mesmo quando não reconhecidos, nós devemos, que como diz São Paulo, né, eu devo pensar sempre que estou fazendo para o Senhor. Senhor, eu fico bem comigo mesmo. Exatamente, depois é tudo um aprendizado, não é? Veja só, quem decide estar naquele trabalho é você. Se você não está contente, vai embora, certo? Eu não tenho condições de conseguir uma coisa melhor. Então, olhe que é a sua limitação, porque a gente tem que sempre olhar a possibilidade. Às vezes Deus nos fecha uma porta, mas nos abre, né? As pessoas dizem isso, né? Janelões imensos. Né? É como aquela velha questão. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Olha, o horário aí, Rogério, temos missa já, não é? Às 10 horas. Então, vou contar uma historinha para você enquanto o Rogério me ajuda aqui. 15 minutos. Ok, então já estamos quase concluindo, porque vamos concluir agora o capítulo 3º e amanhã, né, quinta e sexta, concluiremos o 4º e concluiremos a carta aos Colossenses e vamos partir para um outro livro da Escritura. Mas atenção, a história diz o seguinte: um homem, depois de 40 anos trabalhando numa firma de construção, né? Passou por todos os cargos, agora ele era o construtor melhor que aquela construtora tinha, né? Era o chefe de obra melhor. O patrão disse: olha, você já vai se aposentar agora, mas eu gostaria de pedir uma última coisa, é que eu tenho uma casa muito importante para construir e eu gostaria que você construísse essa casa. Mas infelizmente eu não consegui um engenheiro para desenhar e eu tenho pressa. O terreno é esse aqui. E eu gostaria que você gastasse só mais um ano para fazer essa casa, porque eu gostaria realmente, é uma coisa realmente especial que eu queria fazer. E como você tem muita experiência, depois de 40 anos trabalhando conosco, eu acho que você vai ter condições de fazer essa casa. E aquele homem falou: poxa vida, trabalhei 40 anos, me aposentei, quero descansar agora, né? Cheguei aqui nessa empresa com 20 anos de idade, estou com 60, estou muito cansado. Aí meu patrão ainda me arruma mais um ano aí de trabalho, né? Fazendo com que eu precise trabalhar com a minha cabeça. Por que ele não traz um negócio já desenhado? Começou a reclamar assim, né? E disse, aí começou a construir a casa, né? Por conta própria, o patrão deixou, né? Quando foi para fazer o piso, ele disse, viu a possibilidade, tá que esse aqui mesmo, colocou um piso lá, né, médio, né, e foi fazendo a casa, né, como a casa ele lembrava de algumas coisas, foi fazendo a casa toda e a casa ficou pronta depois de um ano. Depois de um ano, o patrão chegou lá, olhou para ele e disse: eu quero lhe dizer uma coisa, meu amigo, você trabalhou conosco durante 40 anos e eu queria lhe dar como prêmio uma casa que você construísse para você mesmo. Então essa casa é o prêmio, o presente da nossa empresa para você. Quando o patrão disse isso, ele olhou para a cara do patrão e olhou para a casa e disse para ele mesmo, dentro do coração, que ele não podia revelar: meu Deus, eu construí essa casa com tanta má vontade. Escolhi as coisas que eu podia escolher, os melhores objetos. Podia ter feito aqui 30 quartos, se fosse possível, necessário, porque ele me deu liberdade para fazer do meu jeito. Podia ter imitado a casa daquela mulher que eu sempre sonhei ter um igual. E não construir essa casa para mim, por causa da minha vontade no final dessa jornada. Entendeu? Então, aquilo que a gente constrói é para a gente mesmo. O direito de ser feliz é nosso. Ninguém vai nos dar felicidade. Quem nos dá felicidade é Deus pela graça e nós a nós mesmos. É uma questão de escolha, né? Claro que nem sempre a pessoa tem um trabalho que deseja, mas se está fazendo um trabalho e se não tem condições de fazer o outro, é com a alma. É o que o apóstolo está nos dizendo aqui e agora, falando sobre os servos. É Cristo, Senhor, a quem servis.
Então, o que você falou agora, né? Você serve a quem? Ao Senhor, né? É Cristo, o Senhor, a quem servisse. Então, temos que colocar nossa alma, naquele período que a gente faz, temos que colocar o nosso corpo e a nossa alma a serviço, porque através do que a gente faz bem, a gente cresce. Não é por causa do outro, não, é também por causa da gente. Então, quem faz injustiça receberá de volta justiça. O mal que eu faço ao outro é o mal que recai sobre a minha vida. E nisso não há acepção de pessoas, ou seja, na vida é como uma mesa de ping-pong. Lembra daquele negócio toque, 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 né? Você dá uma bola ruim, Deus que está do outro lado, ele sempre conserta a bola e manda a bola delicadamente para você, para que você consiga outra vez continuar o jogo. E Deus faz isso a vida inteira, certo? Agora, se a gente escolhe o mal, no outro lado, quem é que está, não vou dizer o nome, você dá a bola, ele briga com você durante um certo tempo, mas depois ele faz alguma coisa para que aquela bola acerte exatamente a sua testa. Então, qual é o resultado? O bem que a gente faz, esse bem vem para a gente, não adianta, a vida é assim. Compreende? A boa palavra que você dá, ela volta para você. Né? Se eu digo ao Rogério, Rogério, você é meu amigo, eu duvido que o Rogério vai dizer, mas eu odeio você, a não ser que tenha feito alguma coisa muito ruim. Então, diante de uma boa palavra, ele vai ter que me dizer uma boa palavra. Diante de um sorriso, ele vai ter que me dar um sorriso. Diante de um tapa, ele vai pensar certamente em... Porque assim, pode não dar, mas na cabeça da gente é assim. Então, o bem que a gente faz, esse bem, ele volta para a gente. O apóstolo está dizendo isso. A injustiça feita, ela recai sobre nós, porque alguém está nos vendo, certo? Vai descobrir disso, que é Deus, né? E, agora, o bem que a gente faz, ele tem retorno. Então, o apóstolo diz isso perfeitamente, não é? Quem faz injustiça, receberá de volta a injustiça. E nisso não há acepção de pessoas, ou seja, para todo mundo. E, finalmente, o último versículo, Senhores, dai aos vossos servos o justo e equitável. Aliás, eu nem conhecia essa palavra, né? Vender equidade, né? Equitável. Sabendo que vós tendes um Senhor no céu. Então, ele mandou que os servos obedecessem seus patrões. Mas é o que ele vai dizer aqui? Senhores, que são os patrões, dai aos vossos funcionários o justo e aquilo que é honesto. Então, a responsabilidade, veja que São Paulo, ele equilibra. A responsabilidade é de todos nós. E essa é a graça que nós temos lendo essa palavra de Deus. Então, minha gente, coragem! Vamos colocar nossa alma. Temos muito que construir. Hoje o dia está bonito e vamos lá, porque vamos pregar pela palavra e pelo testemunho. Se não na rua, porque estamos aí, né, em isolamento social, dentro de casa. E Deus nos abençoe a todos. Enquanto eu passo aqui o papai para o Dom Gregório mandar mensagem, eu vou contar um segredo para vocês. Um dia eu e o Dom Gregório estávamos fazendo um trabalho no computador e ele pediu para passar o mouse e eu fui passando devagar. Ele falou assim, me dá o mouse aqui que está muito calmo. Ele pegou e passou rápido. Você sabe? Foi assim mesmo, me dá o mouse aqui que está muito calmo. E passou correndo rapidinho o texto. Minha gente, eu não consigo. Olha, e eu com todo cuidado lá para passar, para olhar o texto. Não, daqui. Olha, a grande questão é a seguinte: na vida, eu acho isso maravilhoso quando a gente olha, por exemplo, o esporte, né? Existem pessoas que são corredores de 100 metros, é o meu caso, né? 100 metros apenas, treina para correr 100 metros. Existem aquelas pessoas aí, o final das Olimpíadas, mais nobre da Olimpíada, né? As duas provas mais nobres de uma Olimpíada, inegavelmente, os 100 metros. Todo mundo quer saber qual é o homem mais rápido do mundo. Então todo mundo se admira que a pessoa consiga correr em 6 segundos, 5 segundos, 100 metros. Uma flecha, né? Mas a prova final, qual é a prova final? É a prova da resistência. Né? 42 quilômetros daquilo que nós chamamos de maratona. Então tem pessoas que são 100 metros. Tem pessoas que são maratonistas, né? Eu sou corredor de 100 metros, ok? Faço em 3 segundos. O bote ficou para trás. Mas o homem aqui é resistente, né?
eu tenho inveja dos existentes, né? Inveja entre aspas, né? Eu tenho cobiça de ser mais lento, falar mais lento, mas a natureza, né, me criou assim, então também existe, né, alegria nisso, né, Rogério? Não, foi engraçado aquele dia. É porque foi engraçado, aí é divertido. É verdade, né? Então, peçamos bênção a Deus para os exagerados, como é meu caso, e para os pacientes, como é o caso de Rogério. Graças a Deus, né, Rogério? Vamos lá, minha gente. Aliás, eu estou sentindo falta aqui, viu, minha gente? Só para dizer para vocês, de uma irmã que nunca mais apareceu aqui. Ou não apareceu, ou então, sabe quem é? A Tânia, a Luzia. A Luzia do Edson. Luzia, cadê você, minha querida? Será que você... aqui não aparece, não. Deixa eu ver tomar que ela apareça. Luzia, nós queremos saber. Você voltou ao vício? Você agora está forte? Né? Me diga alguma coisa. Escreva aí se você está nos acompanhando. Por favor. Como é que está, Edson? Melhor de saúde? Então, por favor, escreva pra gente. Vamos lá. Ana Saldanha, Hilda Teixeira, já estou dando, né? Regina Marques, nossa irmã, Tânia Carino, né? Klaus Sequeira, Delma Santos, Vânia Sabino, Klaus Siqueira, Ângela Vaiande, nunca diga seu nome, Vaiande, Rosana Tuão, né? Vicente, o Malcolm da Sandra, Maria de Fátima, Rosane Tuão, já falei, Roberto Lara, Catarina Lima, Gracinha Brito, Noel Manoel, Regina Célia Bernardes, Edna Regis, Marlene Neiva, Neide Cristina, Sandra Cortazzo, estou falando Cortazzo assim, né? Eleonora Tourinho, né? Vou dar um beijo para todo mundo aqui, porque, né? A Elaine acompanhou a missão ontem. Ah, foi? Ah, que beleza, que bom, fico feliz, né? Então, a todos vocês, a minha bênção, né? Para você, para a família e para todos aqueles que você ama, né? Estou aqui pegando aqui os nomes. A Isabel Rodrigues, a Sônia Esteves, a Sandra Helena, a Isabel Rodrigues sempre nos oferecendo aquela flor vermelha, né? Toda delicada, assim, uma mão delicada de mulher, né? Então, muito obrigado, minha irmã, a Isabel Rodrigues. A Maria Silva, nos dando bom dia. A Maria Aparecida, o Almir Montes, agradeço a Deus por colocar minha amada Ivana em meu caminho, pois eu andava em um rumo distorcido, né? Hoje já estamos com 30 anos unidos na batalha da vida matrimonial, muito bem. Mas ele não teve entrega, tá vendo, gente? Isso, ontem você não estava aqui porque estava na cozinha, não é? Pilotando lá. Ontem ele estava entregando. Eu vi, como eu falei, aquela mulher pilotando aquele carro imenso, nunca tinha visto uma carreta tão grande em minha vida, que era muito maior do que um carro truncado, né? Devia ter ali uns 200 pneus, um negócio de louco, né? Então a mulher pilotando lá o carro e Almir pilotando quem? Pilotando o fogão lá, né? No Delícias do Almir, né? Para a sua vida sorrir. Coma nas delícias do Almir, né? É isso mesmo. Então, Maria Aparecida Costa, Sandra Cortez, Luzia Magalhães, né? Pedindo a bênção. Deus abençoe, minha irmã. A Luana Shirai, olha, a família voltou. A família que nos protege dos samurais. Não, Shirai, não posso esquecer, Shirai. A Cristina Rosário, né? Nós casamos cedo, com 21 anos, e hoje estamos 29 anos com um filho natural e 2 do coração. Olha que beleza, né? Que maravilha. Vencendo a cada dia as dificuldades, e mas com muito amor e respeito. Muito bem, minha irmã, fico feliz, parabéns. Né? Maria Silva, já falei. Maria Aparecida, já falei. Esté Montemor, né? Maria Helena Vilela Neves. Ei, que beleza, minha irmã, que Deus abençoe. Paulo Sérgio Franco, aqui em casa, quando Marfalda é esposa. São amigos, ó. Mafalda quer falar sério comigo, ela tem que ficar de joelho. Mentiroso! Pois eu corro para baixo. Pois eu corro para baixo da cama. É verdade. Retira a mentira. Uma das características do nosso casamento é o diálogo. Gostamos de conversar. E assim por diante, né? Paulo, aqui só parece um pedacinho. Meu irmão, um abração, um beijão para você, um beijão para Mafalda, um beijão, parabéns. Ela se coloca de joelho porque ele vai para debaixo da cama, medão ali de Mafalda, né?
Que beleza. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação. Um beijão aí para Mafalda. Eu não posso correr para debaixo da cama. É mesmo? Não cabe. Não fica entalado, né? Fica entalado. Se ele fizer isso, né? A esposa vai cortar os pés da cama e ele não tem como entrar, certo? Ela é muito prática. Cláudia Castellani, né? Aqui também. Séries, Pondé, Dom Gregório, sua bênção, poder ouvir todos os dias. Muito obrigado, minha irmã. A Neuciléa Cardoso, muito obrigado. Roberto Sereno, Zélia Carmo, né? A Virgínia Santana, palavras abençoadas, dizendo uma boa palavra para a gente, depois a gente vai ler devagar. Ana Carolina Machado, Cláudio Siqueira, Beatriz Leal, amo essa passagem. Mas antigamente não entendia e não gostava do trecho, ser submissas aos seus maridos. Já meu marido amava citar essa passagem para mim, mas que bicho safado, não é? Olha, Beatriz, uma mulher forte como você, o marido tem que ficar muito feliz com essa palavra submissa, viu? Porque você, ó, é alma, é puro coração, né? É forte, né? Mas que bênção, minha irmã. Fico muito feliz, nossa guerreira de Raiz da Serra. Maria Antônia da Silva, amém. Fazer tudo com amor, não importa exatamente, minha irmã, né? A Tânia Carino já citei, a Conceição Lima, a Clarice Cruz, a Maria de Fátima dos Santos, a querida Eleonora Torinho, louvando a Deus por esta manhã, ouvir as palavras de Deus é um presente divino, e Dom Gregório, para todos, o nosso carinho é de Deus para todos nós. Eleonora, que Deus te abençoe, a cubra com todas as graças e bênçãos dos céus, e aos seus filhos também, minha irmã. Muito obrigado do fundo do meu coração. São os amigos lá de Salvador, né? Aos quais eu carrego aqui, ó, no fundo do meu coração também. A Vitória Ávila, o Celso José Freitas Machado. A diferença é que Deus não joga ping-pong conosco, ele joga frescobol. Gostei, meu irmão, né? Falou aí o praieiro, né? É porque eu sou mais antigo, meu irmão, do que você, viu? Mas é verdade, né? Então, olha lá, é tac, tac, que beleza, né? Vamos ali com Deus, né? Jogar o jogo da vida, porque sabemos que seremos vencedores. Nesse jogo, meu irmão, de frescobol, como você falou, quem torce pela gente é Deus. Isso é bonito, né? Ele quer que nós sejamos vitoriosos, porque Ele é a vitória. A Ivana Lopes mandou uma mensagem, a Heloísa Amarante, a Sirlene Juarez, fazer o bem sem olhar a quem, dia a dia. Muito bem, minha irmã. A Cláudia Siqueira, aqui mandando também uma mensagem. Cadê aqui, meu Deus do céu, Cláudia? Minha irmã, que Deus abençoe. Cláudia mandou um kkkk, né? Porque eu devo ter dito muita coisa engraçada aqui. Foi na hora da história. A Kadija Shumurani, olha que beleza. Minha irmã, eu acho que você é de origem árabe, sabe por quê? Sabe quem é Kadija? Eu sei por acaso, né? Kadija, o Kadija é o nome da mulher, da primeira, né? Porque ele tinha vários, da favorita e da mais amada mulher de Maomé, né? Chamava Kadija, então o seu nome vem daí. Você vai ver que é isso mesmo, né? Eu Gustavo Peirão, filhão, né? Do coração lá de Mauá, que Deus abençoe. A Celina Maria de Freitas, ligeirinho, rindo aqui, né, do meu jeito de falar, né? Bom dia, a minha história de hoje. Obrigado, Gustavo. Que Deus... Catarina Lima, vamos ver. Luiz Fontainha. Deve ser assim, porque está escrito mais ou menos assim. Deixa eu ver, Adriana Carreiro, rindo aqui da gente. A Rápida, né? Maria Silva, Neucimar Winter, Noel, daqui de Petrópolis, que é a família daqui. A Neide Cristina, como diz o Senhor, é ligada em 220, minha irmã, sou mesmo, viu? Já passei disso, né, Rogério? A Leidiane Gomes, né? Deus abençoe. A Thay Clefs, que é na verdade a Jaqueline Clefs. A Sônia Esteves, que fala sobre o casamento, né? Casados há 46 anos, graças a Deus. O nome, Andréa de Navarro, é muita gente. Ricardo Vicente, bom dia, Dom Gregório. Bom dia, meu irmão, um grande abraço para você. Jogador aí, né? Tem muito o que fazer, moço. A Andressa Coelho, a Adriana Carreiro, me perdoe gastando tanto tempo aqui, o Vinícius Teixeira, Léo Pereira Oliveira, Aparecida Marcelino, né? Bom dia, Dom Gregório, e paz de Cristo e o amor de Maria. Amém, minha irmã, muito obrigado. Aliás, concluindo agora, já deu 10 horas, né? Nós estamos no mês de maio, final de maio, novidades por aí, porque Deus é grande.
nós, no dia 31, vamos celebrar a grande Pentecostes, estamos fazendo a novena de Pentecostes, mas também a novena de Nossa Senhora do Amor Divino, que está aqui ao lado, né? Padroeira da nossa diocese. E eu gostaria, nesse momento, de, como estamos fazendo todos os dias, concluir rezando aqui a novena Nossa Senhora do Amor Divino. Adquira a sua novena, pode ser essa de papelzinho aí, na sua paróquia, bem simples, pode ser uma bonita, de madeira também, que nós fizemos. Você gostou, hein, Rogério? Olha, essa capela Nossa Senhora do Amor Divino tão bonita que nós temos aqui em madeira, tá vendo? Que foi feita ali por um grande artesão aqui de Petrópolis, não é? Que preparou essa capela, que agora está preparando a capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que está lindíssima, né? Para a Liga Católica, não é? Então, essa capela tão bonita, que tem a história de Nossa Senhora do Amor Divino, não é? É que é a mesma que eu tenho aqui, só que em papel. Vamos rezar, Rogério, abre aí, vamos rezar a oração de Nossa Senhora do Amor Divino, não é? Agradecendo a Deus por esse nosso encontro, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, de um modo especial, pelo fim da pandemia. Aliás, é a imagem que está na capela, né, daqui da minha residência, e é a mesma que aparece aqui nessa imagem, essa fotografia aqui, que nós vamos rezar nesse momento. Então peçamos a intercessão da Virgem Maria sobre todos nós, principalmente sobre as nossas famílias. Rezemos. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do amor divino, amparo dos humildes e socorro dos aflitos, voltai o vosso olhar de mãe para todos nós, vossos filhos e filhas, livrando-nos dos males corporais e espirituais, do desemprego, das desastres, da corrupção, da criminalidade, das ideologias e das pandemias. Intercedei pela Santa Igreja, pelo Papa, pelos bispos e por todo o clero. Suscitai em nossas paróquias santas e numerosas vocações sacerdotais e religiosas. Sede exemplo para todos os que trabalham nas comunidades, pastorais e movimentos. Rogai ao vosso divino Filho pelo Brasil, por nossas famílias, especialmente pelos idosos, pelos jovens, pelas crianças e pelos enfermos, que possamos, por vosso intermédio, obter da Trindade Santa a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas e convosco ser felizes por toda a eternidade, adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. E abençoe o poderoso Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. E agora a missa às 10 horas, quem puder. Um abração.